Boa noite. Sejam bem-vindos todo mundo, Shavuot Tov Mevorach. Hoje nós começamos um estudo novo e esse estudo requer também uma certa sistemática, né, de alguns encontros. Be'ezrat Hashem, eu espero que vocês gostem também, como foi o curso do Orach Chaim, do Rabbi Chaim Ben Attar. Eu vou mutar todos vocês, apenas para que facilite a transmissão dos conteúdos. Terei o objetivo bastante breve, e depois vocês desmutem e façam as colocações, as perguntas que assim desejarem. Muito bem. Então, estamos todos aí. O curso, né? Os encontros estarão voltados ao título que foi anunciado, 48 maneiras para alcançar o crescimento pessoal, fundamentado na sabedoria milenar da ética dos pais, Pirkei Avot, e é importante dizer, né, que esse na verdade, um estudo em cima do Pirkei Avot. E o que é o Pirkei Avot? Ética dos pais. Um tratado talmúdico composto de orientações éticas dos rabinos que viveram o início da Era Comum até o século III. Tá? Então, nós estamos fundamentando uma proposta em cima de um livro super conhecido, que é a Ética dos Pais, e que esse Pirkei Avot, ele tem uma série de orientações éticas comportamentais datado do início da Era Comum até o século III. Avot, o nome Avot, Pirkei seriam capítulos, Avot seria uma menção de pais, Av, no singular. Eu ainda podia ser os 3 patriarcas, que a gente sempre classifica Avraham, Yitzhak e Yaakov como Avot. Como a gente reza na Amidah, Eloheinu ve'Elohei Avotenu. Magen Avot bidvaro mechayeh metim b'ma'amaro. Então, Avot é uma menção em hebraico aos patriarcas, mas não os rabinos. Então, por que se chama Pirkei Avot? Devia ser Pirkei Rabinos, Pirkei Chachamim, Pirkei Rabanim. Por que Pirkei Avot? Maimônides, em seu comentário, diz: Avot são os rabinos, verdadeiros pais espirituais da nação. Eles foram os responsáveis pela cadeia de transmissão da Torá desde o Monte Sinai até os dias de hoje. Ou seja, devemos aos rabinos, e principalmente aqueles rabinos que fizeram a ponte da época dos profetas até os dias de hoje. São eles os responsáveis para a manutenção do judaísmo vivo, como nós o vemos e encontramos e vivenciamos nos dias de hoje. Então, Maimônides entende que está corretíssimo a palavra Avot quando se trata dos rabinos, que são os verdadeiros líderes da comunidade. Ora, sendo assim, nós vamos caminhar mais um pouquinho e lembrar que o início do Pirkei Avot, logo no início, Moshe קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע זקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, Moshe recebeu a Torá do Sinai, transmitiu a Yoshua, a Josué, esses aos anciões, os anciões aos profetas, e os profetas aos membros da Assembleia. Está aí a cadeia de transmissão, começando com Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, Yoshua, o discípulo, tema esse que nós vimos
verdadeiramente no Shur do Or HaChaim, né, porque o Yoshua foi o escolhido, os anciões, que eram o tribunal de assessoria ao Yoshua, que depois virou os juízes, na época do Sefer Shoftim, até os Neviim, profetas, e dos profetas, os membros da Assembleia, a Assembleia Knesset, aliás, daí surge parlamento. É importante deixar registrado historicamente, sem entrar em religião, que a palavra Knesset, ou seja, parlamento, significa nada mais, nada menos do que parlamento de rabinos. Havia aí um colegiado de rabinos na qual eles se envolveram em deixar claro os tratados de tudo que era do pensamento judaico, desde Moshe Rabbeinu no Monte Sinai até aqueles dias que lá eles atuaram. Para a gente ter ainda na introdução desta aula, nós podemos computar 40 gerações de Moshe Rabbeinu até o Talmud, que são os rabinos da Assembleia, que correspondem, na verdade, aos 40 dias que Moshe Rabbeinu permaneceu no alto do Monte Sinai. Que coincidência, né? 40 gerações entre Yoshua, Shoftim, Zkenim, Neviim, rabinos, até a conclusão do Talmud, dá 40 gerações de liderança, correspondendo aos 40 dias que Moshe Rabbeinu permaneceu no Monte Sinai. Muito bem, a ética comportamentais, né, também é de origem divina. Isso é importante dizer, que se a gente vai falar como nós devemos falar, como nós devemos atuar, como nós devemos lidar com as pessoas, não pensem que isso, a Torá trouxe dos gregos, ou dos romanos, ou da Europa, ou do Oriente, ou seja de onde for. Não, também é de origem divina. Aliás, importante, então, concluir que a ética dos pais poderia se chamar a ética do Sinai. Na verdade, ética judaica é ética divina. Não há distinção nenhuma. Não pensem vocês, né, que Deus não está interessado com a ética e com a moral, óbvio, mas é óbvio. E não só que ele está interessado, como ele também entrega a Moshe normas comportamentais escritas através da transmissão oral no livro que nós conhecemos como Pirkei Avot. Portanto, conclusão importante, ainda em caráter de introdução, os rituais, as leis civis e a ética judaica, todas elas são de origem divina, tudo. Quando eu ponho o tefilim, por suposto, a origem divina. Quando eu rezo a Amidá, vai lá a origem, rezar para Deus, a origem divina. Sukkah, a origem divina. Matzah, a origem divina. Shofar, a origem divina. A ética também será de origem divina. As leis civis também. As leis do comércio, as leis do prejuízo, do cuidado com a propriedade, tudo isso, a lei criminal, tudo isso vem do Sinai. Uma vez apresentando isso, agora sim eu vou para o início da aula. Eu já avisei que essas 48 maneiras, né? Essas 48 maneiras que nós estamos divulgando hoje através do nosso curso, e eu espero que vocês ajudem a divulgar para todas as pessoas. Aliás, muitas pessoas estão agora me avisando pelo WhatsApp, que estão querendo entrar. Essas ideias do 48 maneiras de crescimento pessoal, não fui eu que inventei, tá? Eu cito a fonte, Rabino Noah Weinberg. Esse Rabino Noah Weinberg, ele nasceu em 1930 nos Estados Unidos. Em 2009 ele faleceu já em Jerusalém, e
ele foi o reitor e fundador da Aish HaTorah, com várias yeshivot espalhadas pelo mundo. Este homem, com programas educacionais, trouxeram centenas de milhares de judeus para a Teshuvah, seja nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na França, em Israel, e tivemos vários rabinos que passaram por essa experiência, famílias que passaram por essa experiência, e é realmente e foi um homem de um sucesso muito grande, pelo estilo que ele contribuiu na academia dos pensadores, né, da religião judaica, do pensamento religioso. Então, eu tenho muita responsabilidade aqui nesse momento de trazer as contribuições desse rabino do século XX, né, para vocês, Rabino Noah Weinberg. Eu passei para vocês também, para aqueles que tiveram, a tradução direta do Pirkei Avot. Não todo o Pirkei Avot, a Mishnah exata do capítulo 6, em Mishnah 5 e 6, é essa a Mishnah que nós vamos nos debruçar. E a Torá é ainda mais grandiosa que o sacerdócio, realeza, pois a realeza adquirida, a realeza Meluchá, com 30 prerrogativas, o sacerdócio Kehuná, com 24 dons, mais a Torá adquirida, com 48 qualidades, e essas 48 qualidades, elas são enumeradas aí: estudo, escuta atenta, fala, discurso articulado, compreensão intuitiva, discernimento, respeito, reverência, modéstia, e aí vai. É uma lista enorme, 48. Portanto, o que o Rav Noah Weinberg fez? Pegou essa Mishnah e disse o seguinte: a Torá é adquirida através de 48 maneiras. Então ele diz o seguinte: o que mais a Torá está interessado é com o teu crescimento pessoal. E a Torá, ela vem da raiz etimológica da palavra orá, formação, ensino. E essa Torá, que é adquirida por 48 formas, maneiras, é isso que você precisa para o teu crescimento pessoal. A Torá tem um objetivo de elevar você, de você se superar, de você conseguir extrair mais de você. Você tem uma força espetacular dentro de você, mas você precisa provocar, você precisa lapidar, você precisa desenvolvê-la, de maneira que, se Deus quiser, vamos tentar transmitir essa proposta do Rav Noah Weinberg, fundamentado no Pirkei Avot. Aqui é a sequência da Mishnah. Pois bem, vamos reflexões do texto da Mishnah. A Torá adquirida, na verdade no hebraico, né, a palavra em hebraico é niknet. A Torá niknet é comprada por 48 meios. O que quer dizer? Que a Torá não é transferida por herança. Aliás, nós vimos que os filhos de Moshe Rabbeinu, na Parashá de Pinhas, né, há 2 semanas atrás, e a gente estudou isso aos olhos do Rashi, aos olhos do Or HaHaim HaKadosh, que a Torá não é transferida por herança. Moshe não pode falar que os filhos dele serão Moshe Rabbeinu, né? De maneira, então, que Niknet é comprada. Você precisa ir atrás e adquiri-la. Deixamos também muito claro na palavra do Rabino de 2 semanas atrás: cavalo de corrida é aquele que corre. O filho do cavalo de corrida nem sempre vai ser também um cavalo de corrida. Então, essa é uma tradição, né, do folclore português, que entra em conflito com aquele folclore brasileiro que filho de peixinho, peixinho é.
e o filho do cavalo de corrida não sempre é o cavalo de corrida. A Torá não é transferida por herança. A Torá é transferida por você adquiri-la, comprá-la. Comprá-la não é com dinheiro, né? É você se dedicar, é com esforço. E vejam o que os nossos Chachamim fizeram, que ela, nessa mitzvah de estudar a Torá, com esforço, com dedicação, aí a Torá será transferida. De maneira, o fato de vocês estarem aqui hoje, de novo, como eu sempre falo, as pessoas se esforçam de chegar até aqui, cada um no seu momento e no seu lugar, com a sua agenda, dedicou aquele momento para entrar aqui, ele está fazendo um esforço. Ali, provavelmente, aquilo que ele se esforçou para adquirir, de fato, ele terá dentro dele, elaborando com ele para o seu próprio crescimento. Ainda em caráter já de diálogo com o texto, a gente tem um passuco famoso que, a priori, coloca em dúvida o que eu estou dizendo. Torá tzivalá no Moshe Morashá, Kehilat Yaakov. Musiquinha que a gente ensina aos nossos filhos desde pequeno. Torá, 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 tzivalá no Moshe Morashá, Kehilat Yaakov. Bom, lá está escrito no texto, literalmente, que a Torá que Moshe nos ordenou é uma herança. Ué, você acabou de falar que a Torá não é transferida por herança. Como é que você agora diz para mim como eu vou explicar isso em passuco, no finalzinho da Torá? E, na verdade, não leia herança e sim noivado. Morachá, altikre morachá, ela meoraçá. Na verdade, até o Talmud estava atento a isso e falou morachá no sentido de meoraçá. Nós temos que assumir um noivado com a Torá. É como se o entendimento talmúdico do texto remete que a Torá que Moshe nos ordenou é um compromisso de noivo Israel com a sua noiva, a Torá. E, de fato, a Torá que Moshe nos ordenou é um compromisso para a congregação de Jacó, compromisso de noivado. Eu assumi perante a minha noiva e eu me dedico à noiva. Eu recebo a Torá de Moshe e tenho um compromisso de cuidar da Torá, de estudar, de trazer ela para a minha vida e ela trará para mim o meu crescimento. Quem sabe muito bem, melhor do que nós, todos que estamos aqui, que o casamento traz o crescimento do cônjuge. O marido cresce com a esposa cresce com o marido, e assim nós andamos, e assim nós crescemos. Assim será o povo com a Torá, um compromisso de Israel com a sua Torá. Al tikre meorachá, ela meoraçá. E a primeira das maneiras, dos caminhos para o crescimento pessoal é com o estudo. E o que diz o Rav Noah Weinberg sobre Betalmud? O primeiro passo, Betalmud, com o estudo. Ou seja, a gente podia entender no literal que se você quer a Torá, estuda ela. Se você não estudar ela, e assim, quem já me ouve na sinagoga, nos cursos, eu sempre falo, a Torá não é só para mandar beijo, a Torá não é só para dar reverência, ainda que a reverência e o beijo já são sinais de uma relação carinhosa de noivo com noiva. Repare, quando a noiva entra no casamento, todo mundo fica de pé. Quando o noivo entra também. E assim, quando a Torá passa por perto, ficamos de pé. É muito bonito ver o noivo dar um beijo na noiva. É muito bonito ver o Am Israel dando beijo na Torá. Isso está muito bonito, mas agora tem com estudo. Precisa estudá-la. Para alcançar resultados significativos na vida, o esforço deve ser constante. Com estudo significa com esforço. Não desperdice um minuto sequer. Diz o Rav Noah Weinberg, a vida é uma oportunidade. Aproveite e exercite a mente
constantemente. Ou seja, o que ele está falando aqui é ampliando o Betalmud no sentido amplo de se estudar tudo o que está acontecendo consigo. Tudo, desde quando acordamos, quando nós nos dirigimos para os familiares de manhã cedo, tudo se aprende. Tudo é uma oportunidade. Exercite a mente constantemente. Olhem, quando ele fala de 48 maneiras para alcançar o crescimento pessoal, ele começa com um estudo dizendo o seguinte: não perca tempo. Tudo na vida é um estudo. Aproveite a vida. E aí vocês vão pensar, bom, então eu preciso trabalhar, então vamos trabalhar de forma obsessiva? Não. Para o crescimento pessoal, mesmo para aquele que deseja trabalhar, seja no comércio, seja no mundo empresarial, seja na profissão liberal, na medicina, na advocacia, na engenharia, seja onde for, todo mundo precisa dormir. Você dorme para ser mais produtivo. Óbvio. Você se alimenta para ser mais produtivo. Você se exercita para ser mais produtivo. Você passeia um pouco, porque precisamos, né, para ser mais produtivo. Ora, quando ele fala aproveite a vida, não perca tempo, aprenda com tudo, nós aprendemos até no ato de dormir, no ato de alimentar, no ato de exercitar, no ato de passear. Então, tudo isso faz parte de um crescimento pessoal, diz ele. O esforço constante, para ele, Betalmud é esforço constante, significa um esforço contínuo, sem interrupções, fique ligado, defina o tempo para determinada atividade. Isso é importante, uma autodisciplina nisso. E seja disciplinado, valorize como o tempo foi bem gasto. Pessoal, quando chega de noite, vai fazer Shema Israel, antes de dormir, Kirat Shema Alamitá, ele fala, o que eu fiz hoje? E ele pode colocar na mente, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, consegui fazer isso. O que faltou? Faltou esse. No dia seguinte eu vou tentar fazer A, B, C e D. Cada dia que passa ele valoriza e fica feliz consigo porque o tempo foi bem gasto. Caso contrário, ele vai ver o que ele fez. Aí ele se sente triste, não fez grandes coisas. Isso pode mexer e vai mexer com ele. Então, o esforço constante significa uma vida cheia de realizações, sem interrupções. Agora, de novo, nada obsessivo, porque o ato de dormir, de passear, fazem parte desse crescimento pessoal. Nada de bitolação. Ficar ligado significa ficar ligado naquilo que você determinou para usar o tempo. Então, é errado a pessoa que pensa, vamos ficar o tempo todo na sinagoga. Não, mas dedique um tempo para a sinagoga, dedique um tempo para tefilá, vai rezar no minyan, vai ao seu trabalho. Quanto tempo eu vou me dedicar ao trabalho? Quanto tempo eu vou me dedicar a demais atividades sociais que eu devo fazer, e todas elas vão exigir um esforço constante. Todas elas vão exigir um tempo determinado. E aí a gente precisa ser extremamente disciplinado. Pense, como reagimos ao tempo desperdiçado? Vai passando o tempo, e aí a gente tem que colocar no papel o que eu fiz. Eu fiz A, B, C, façam esse exercício. Quer dizer, o que eu fiz no dia de hoje? Da parte da manhã, acordei, fiz o quê? Depois fiz o quê? Depois fiz o quê? Depois fiz o quê? E essas são pequenas doses do que significa Betalmud, com estudo,
com esforço constante. Capacidade de concentração. Eu vi, como ele fala muito em concentração, eu vi uma pesquisa, publicou a Globo, não faz muito tempo, né? Pesquisa realizada pela Microsoft no Canadá, com 2.000 pessoas, que a média de atenção caiu de 12 segundos para 8 segundos. O motivo? Uso de celulares. Estímulos irrelevantes raptam a nossa atenção. Eu tenho falado já, né, que, imagine, eu vou conversar com Deus, eu me refiro a Amidá. Eu vou fazer Amidá. Imagina se eu posso fazer Amidá com um celular na minha frente. A atenção que eu preciso de Deus não será atendida, porque eu mesmo não vou ficar atento ao que eu estou querendo de Deus, porque o celular toda hora nos desvia, nos raptam para estímulos irrelevantes. Eu acho que aquilo que está ali estático, você pode acessar a qualquer momento, mas naquela hora que você está falando com Deus, e Deus está lá presente, ainda mais se está dentro da sinagoga, ainda mais se você está dentro de um minyan. Quer dizer, existe todo um protocolo para que Deus fique mais próximo de você. Deus está em todo lugar, mas tem um protocolo que a gente traz a divindade mais perto, a Shekhinah mais próximo. E olha só como a gente está, hein? A atenção caindo por causa de celulares. Uma brachá que nós podemos ter para aqueles que querem aderir à sugestão da Torá, não minha, da Torá, cumpram um Shabbat, desliguem os celulares, vocês já vão ganhar atenção, a esposa vai ganhar a atenção do marido, o marido vai ganhar a atenção da mulher, os filhos dos pais, os netos dos avós, vai ser um ganho de qualidade fenomenal. E a BBC também publicou um outro, não atenção e sim concentração, está de 3 a 5 minutos, motivo smartphone e tablets. Quem me assiste dando aula na sinagoga sabe que alguém me perguntou uma vez, era shiur de Alahá, me perguntaram quanto tempo o senhor acha que devemos fazer Amidá? Não o tempo que gasta para se ler a Amidá, o tempo que gasta para a gente pensar, o que eu vou pedir, além de leitura do texto, o que eu vou acrescentar mais, né, nos pedidos, nos agradecimentos, nos pensamentos e nos sentimentos. Eu falei, olha, o meu rabino me disse em aula que o tempo que é desejável, se a gente conseguir fazer uma Amidá em 4 minutos, está muito bom. Isso ele falou há algum tempo. Aí quando eu cheguei nessa pesquisa de 3 a 5 minutos, eu acho que ele riven, que a gente não vai conseguir. Ficar uma Amidá muito demorada, eu acho que ele deve estar viajando para outros lugares. Menos de 3 minutos, falou de qualquer maneira, ou não falou ela completa, ou falou ela sem sentimento, sem pensamento, sem acréscimos dos seus pedidos pessoais. De 3 a 5 minutos é a concentração, e eu lembro como ontem, o shiur em que ele falou, se você fizer uma Amidá em 4 minutos, você está bem. Por que está tão assim? Por causa de smartphone e tablets. Eu não sei se o meu Rav pensou nisso, mas a capacidade de concentração realmente ela é muito reduzida. Com o estudo, ainda podemos dizer que o corpo humano gosta de padrão e rotina. Então é importante também a gente ter uma certa rotina, né? O corpo vai gostar dessa rotina. De novo, com tempo determinado. Quanto tempo eu vou fazer para o ritual de acordar, para rezar, para ir ao trabalho, para fazer a ginástica, para alimentar, etc, etc, etc. Seja um estudante da vida. Quem é você? Diz o Rav Noah Weinberg. Não responda, eu sou um advogado, eu sou um médico, ou eu sou um engenheiro. Responda, sou um ser humano, sou um judeu. Quando você falar que eu sou um ser humano, sou um judeu, a sua reflexão vai ser diferente. Seja profundo, não seja superficial. Aplique a repetição e a revisão. Ou seja, como eu falei, o que eu fiz hoje?
eu fiz A, B, C, D, deu certo? Aonde eu podia melhorar? Onde eu podia fazer? Eu acho que nós não fazemos isso. Por quê? Não fazemos isso porque a gente entra numa rotina que a gente se dispersa, não estamos concentrados. Mas se a gente quer o crescimento pessoal, é muito importante que a gente avalie o dia que passou. O dia que passou é muito importante. É muito importante. Aliás, nossos sábios disseram, antes do Kriyat Shema Alamitá, fazer a avaliação do que se passou no dia que está terminando com o Kriyat Shema Alamitá, com o Shema Israel, antes de dormir. E depois ele pensar que a vida tem propósito. Caso afirmativo, se você concluiu que a vida tem um propósito, então não perca tempo. Porque se ela tem um propósito, mede quanto você está se aproximando, quanto por cento você está conseguindo atender o propósito da própria vida. O melhor momento de fazer isso, de fato, nossos Chachamim falaram, é à noite. Aliás, falando nisso, não faz muito tempo, também numa aula que dei sobre a brachá, Asher Yatzah et Adam Bechormá, que é aquela brachá que a gente faz logo quando a gente acorda e saímos do toalete com toda a higienização. A gente tem que agradecer a Deus também a cada dia que levantamos, por levantarmos, por estarmos com saúde. De fato, nós precisamos agradecer, e agradecer tanto a nossa saúde fisiológica como a nossa saúde emocional e espiritual. Portanto, diz o Rav Noah Weinberg, o ser humano foi criado para ter prazer na vida. Olha que bonito ele diz. Por isso, o Adam Arishon e a Hava foi colocado no jardim do Éden. Sabe que Éden, em hebraico, é prazer. A gente não vem na vida para ficar chateado, para ficar durão, sabe, durão, rígido, né? Não, a gente não tem que se privar das coisas. É para a gente ter prazer na vida. Mas a sua expulsão do Gan Eden revela alguma coisa, que nós devemos aprender nesse episódio, a distinção do prazer que me leva a ser feliz ao prazer que nos conduz à satisfação e conforto. São prazeres diferentes. Ao alcançar essa distinção, você logo descobrirá o verdadeiro sentido da vida. E aí, de novo, se eu termino um dia, eu vejo o quanto eu avancei nessa direção. O segundo dia, quanto avancei nessa direção. E, de novo, não é que a satisfação e o conforto são nossos adversários, desde que a satisfação e o conforto repõem a energia para o verdadeiro sentido da vida. Então, é importante a Betalmud, essa conscientização, né, do que é o verdadeiro sentido da vida. E por isso que o Talmud falou na Gemara, Masechet Megillah, as expressões Yagata umatzata ta'amin. No português já traduzido, que está na frente de vocês, se alguém te falar que se esforçou e não encontrou, quer dizer, a pessoa se esforçou e ele fala, Rav, eu me esforcei muito, eu tentei fazer tudo o que a Torá pede, com os rabinos, o senhor falou na aula, tá tudo, mas eu não encontrei isso aí que você falou, não. Então, diz o Talmud, se você se esforçou e não encontrou, eu não acredito, não pode ser. E se a pessoa falar, não me esforcei, nem precisou de muito esforço e encontrei, eu também não vou acreditar. Acredite na pessoa que afirma que encontrou produto de seu esforço. Essa regra vale para a Torá, crescimento pessoal, e não para os negócios. Tratado de Megillah, página 6. Quem quiser, vai lá, abre. Senhores e senhoras e todos que estão me ouvindo, prestem bem atenção. Essa regra vale para a Torá e não para os negócios. Vou repetir. Essa regra vale para a Torá, velo b'schorá. A Gemara. Gemara é um texto que tem uma autoridade impressionante. Então, se vocês me perguntarem, e o negócio,
como é que ele vai ter sucesso nos negócios? Não é o propósito do nosso encontro agora, mas sobre isso também a gente pode até fazer um curso sobre isso, né? O que a literatura judaica fala sobre isso. Mas o que vale aqui é o esforço está no crescimento pessoal na Torá. E o que nós estamos testemunhando, eu e vocês? Que todo mundo se esforça muito para parnassá e pouco para o seu crescimento pessoal. O que deveria ser canalizado para o seu crescimento se usa para os negócios. E o que pode acontecer? A pessoa sentir, puxa, eu fiz tudo isso para ter e de repente já não tenho mais. E agora, o que aconteceu? Aconteceu, fique tranquilo. A gente pode estudar o que aconteceu, porque é Betalmud, a gente tem que estudar o que acontece. A vida é uma grande professora, mas eu, agora, nesse texto, posso sugerir a vocês, canalizem um esforço para a Torá, para o crescimento, para as próximas 47 maneiras do seu crescimento pessoal. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa o status socioeconômico, não importa também a profissão. Afinal de contas, quando alguém perguntar para você quem você é, não responda eu sou um médico, eu sou um engenheiro. Responda o seu nome, diga eu sou um ser humano, diga eu sou um Yehudi. Isso vai fazer uma mudança muito impactante na resposta. Todo mundo diz, tempo é dinheiro, famoso. Mas o que é mais importante, 5 minutos de vida ou $100? O tempo é a maior oportunidade de sua vida. Não desperdice um minuto sequer. Esse rabino voltava a falar disso o tempo todo. Claro que 5 minutos de vida é muito mais importante que qualquer dinheiro, aliás. $100 é porque eu fiz a tradução, né, do termo que ele utiliza. Mas a ideia é que o tempo é tudo, e a gente precisa usar e fazer o bom uso desse tempo. Sei que nós estamos já numa reta, né, espero eu, conclusiva de pandemia, mas mesmo no período de pandemia, o que fizemos com o tempo no período de pandemia? Isso é muito importante. E agora que ainda temos um híbrido de pandemia, uma vacinação que está aumentando, Baruch Hashem, provavelmente nós vamos, daqui a pouco, o Brasil, lá para setembro, eu acredito que vai olhar para a Europa, Israel já vai ter uma direção semelhante. Não importa, eu não vou esperar até setembro para viver, eu estou vivendo já. Não desperdice um minuto sequer. Muito obrigado pela atenção. Eu finalizei, como eu falei que eu ia fazer de forma objetiva, né? E fiz da maneira que eu pude. Então, fique aí a palavra para quem quiser fazer alguma observação, alguma pergunta. Eu fiz a introdução do curso. Bezat Hashem, na próxima segunda-feira, nós vamos seguir as outras maneiras para o crescimento pessoal, proposta essa do Pirkei Avot aos olhos do Rabino Noah Weinberg. Muito obrigado, Shavuot Tov, e, por favor, fiquem à vontade para fazer colocações. Rabino, boa noite, Samuel. Hazak Baruch, Rabino. Baruch, Chaim, obrigado. Quem vai falar? Samuel. Sim, Rabino, é Samuel. Oi, Samuel, como vai? Baruch Hashem, Rabino, estamos indo. Boa noite, boa noite. Ótimo, a família, todos bem? De Samuel, você sabe que de Samuel para Samuel, né? Isso aqui vai bem. Muito bom, Rabino. Graças a Deus, tudo bem. Rabino, eu não consigo entender o que ele diz com relação à distinção do prazer para a felicidade e o prazer da satisfação e conforto. É uma frase muito estranha para mim, porque se eu me satisfaço e tenho conforto, eu fico feliz. Então, eu não sei se os termos da tradução em português talvez confundam um pouco, mas o que ele diz de prazer do que leva a ser feliz e prazer do que conduz à satisfação e conforto
Realmente, para mim, não faz sentido, Rabino, desculpe. O que ele quis dizer? Ok, muito boa pergunta, aliás. De fato, né, as traduções, você já me conhece, né, até as traduções da Torá e do Taná, elas desviam bastante, né, do real significado do ensinamento. O que ele quis dizer com prazer do Gan Eden? O prazer que me leva a ser feliz significa quando eu vou avançando no real sentido da vida. Quando eu entendo o que a vida quer de mim e eu vou no meu dia a dia aproximando o que ela quer de mim, eu estou tendo um prazer e ficarei feliz com isso. O fato de eu ter o melhor colchão e a melhor cama que o mercado diz que eu tenho, e eu tenho um super conforto, isso ainda não vai me dar o prazer de ser feliz, porque, a não ser que eu entendi o que eu tenho que fazer, também tenho uma melhor cama, durmo talvez, supostamente, se o mercado está justificando o porquê daquela cama, eu durmo um pouco melhor, acordo e no dia seguinte vou na direção do sentido da vida e vou cada vez mais fazendo mais um pouco. Essa é a diferença de ser feliz, o prazer que me leva à felicidade e o prazer que me leva ao conforto. Se eu ficar ali só no colchão, é metáforas, tá? O colchão eu dei um exemplo, ilustração. Se eu ficar só no colchão, eu ainda estou só no prazer da satisfação. Mas se eu conseguir usar esse colchão para a busca do sentido da vida, esse prazer já é o prazer da felicidade. Entendeu? Acho que sim, Rabino, obrigado. Acho que é uma diferenciação entre o material e o espiritual. O essencial, isso mesmo, espiritual, o essencial, a essência do tempo. Como eu uso o tempo? Claro que eu preciso do conforto, óbvio. Mas se eu permanecer lá no conforto, eu só avancei no prazer do conforto, né? Da satisfação, mas eu ainda não estou feliz porque eu não estou ainda entendendo o sentido da vida. Quando eu uso um, fazendo a ponte para o outro, aí sim, aí eu estou no Gan Eden. Obrigado, Rabino, parabéns, gostei, entendi, obrigado. Obrigado, Samuel, de Samuel para Samuel. Olha, agradeço todo mundo aqui que me escreveu no chat, agradeço imensamente, mas eu gostaria aí de, se tiver mais alguma colocação, por favor, hein? Rabino, então eu vou lhe fazer uma pergunta. Por favor, senhor Jacques. Nós aprendemos hoje a respeito do Rabino Weinberg, certo? Certo. Mas Pirkei Avot teve muito mais comentários e muito mais, digamos, eu não vou falar, mas gostaria de dizer, mais conteúdo. Acho que esse Rabino Weinberg não é que foi superficial, mas ele foi numa direção que muitos rabinos anteriores não foram em outra direção. Estou errado? O que o Rabino Noah Weinberg diz, e ele vai dizer nas próximas segundas-feiras, ele está mostrando como eu pego um texto escrito do século III, e se você olhar o texto, a gente já leu esse texto várias vezes, que a Torá é adquirida por 48, e lá está lá uma lista enorme. E ele parou para pensar, escuta, o que é essas 48 coisas? Então, ele não, superficial é se eu permanecesse na leitura do texto do Pirkei Avot da forma como eu apresentei. Então, está lá o texto, com estudo, com audição, com isso, com aquilo. Mas quando ele pega com estudo e faz uma apresentação, que é o esforço, aproveite o tempo, não fique, canalize, administre,
Tudo isso não está no texto talmúdico. Então, ele faz uma abrangência e torna isso aplicável ao dia a dia. Então, no meu entendimento, ele dá uma visão moderna para nós, do século XX e XXI, como entender que não é o estudo da Torá apenas que ele se refere, e sim a como viver, como ter um crescimento pessoal. Eu acho que isso é um olhar diferente para o Pirkei Avot nessa Mishnah. Eu não estou lendo todo o Pirkei Avot, né? Eu não estou lendo todo o Pirkei Avot. Agora, se eu pudesse, cada Mishnah do Pirkei Avot, fazer uma análise da forma como ele fez, a gente ia estudar, ia entender e aplicar o Pirkei Avot muito melhor do que hoje nós entendemos como o Pirkei Avot, né? Por exemplo, eu falo sobre 3 coisas o mundo foi criado. A Torá, sobre o serviço do templo, e sobre a Sedaká, Gemilut Hassadim. Muito bem, acabou, ficamos aí. Agora, se eu puder ter alguém que possa fazer uma análise e trazer para os dias de hoje um ensinamento, eu acho que isso vai tornar mais aplicáveis os ensinamentos desse texto do século III. Foi isso que ele fez, entende? Ele, como americano que ele transformou os ensinamentos em algo palpável para o autocrescimento da pessoa. Ok, obrigado, Rabino. Vamos ver na próxima segunda, e você vai sentir se ele está... Muito bem. Mais alguém? Ô, Rabino, boa noite. Deixa eu dar uma pimentadinha aí na conversa. Por favor, senhor Elvio, como vai? Shavuot Tov, tudo bem? Shavuot Tov, tudo bem? Na verdade, eu acho que tem muito a ver com o Pirkei Avot e eu acho que até com a essência do judaísmo. Quando a gente fala o Shema, que é o tronco raiz da alma do judeu, que, na verdade, eu acho que a frase principal ali é usar retem et kol mitzvot asitem otam, e lembrar toda a mitzvot que Deus te fez. Se você fazer todas as brachot da manhã, que você fala chassali kortzarki, que dá vista ao cego, vigor ao cansado, que livra o prisioneiro, que dá roupa ao desnudo, tudo você verificar, agradecer que você tem saúde, que você levanta, que você tem roupa, que você tem visão, que você tem todas essas brachot que para Deus ensinar você a agradecer. Eu acho que a base da vida, entre outras coisas, fora uma boa índole, é fundamental a gratidão. Quem não agradece a Deus, não é que nem você dá um presente e a pessoa não fala obrigado. Isso, desculpa eu falar, o fim do mundo. Entendeu? O ingrato é o fim do mundo. Você não pode ser ingrato para Deus. Se você fala, Modéani, você acordou de manhã, agradeceu a Deus pela tua alma, à noite você vai dormir, Shema Israel, eu estou vivo, passando o dia inteiro, tudo bem? É gratidão de ponta a ponta. Quer dizer, não pode... Em um minuto que você não pode deixar de esquecer Deus, um minuto você não pode deixar de agradecer todas as mitzvot que cada um tem, até do Asher Yatzar, da tua palestra do Asher Yatzar. Então, a base da vida é GRATO, é gratidão. Eu não tenho dúvida que a gratidão é uma das virtudes mais importantes, não tenho dúvida sobre isso. Não tenho dúvida que esse processo de acordar, Modéani, Asher Yatzar, Elohai Neshama, ele é fundamental para o start do dia, como é fundamental também o término do dia com os pais sair, fazer uma análise, né, de como foi usado o tempo. Então, se eu pudesse hoje resumir, exatamente o que eu fiz do tempo. Né? O que eu fiz do tempo. Aliás, eu estou agradecendo a Deus pelo dia que Ele me dá, o dia que Ele, se Deus quiser, vai dar a todos nós amanhã, e o que eu pretendo fazer?
quais são as mitzvot que eu vou fazer, quais são as contribuições sociais que irei fazer, quais são os atendimentos que farei, quais são as colaborações que eu vou prestar para a sociedade ampla, para a minha comunidade, para a minha família, o meu crescimento pessoal. E para o meu crescimento pessoal, eu vou crescer na medida em que eu usar bem o tempo, de forma significativa. Essa foi a ideia dele. A ideia dele é Betalmud, é o esforço constante. Agora, óbvio, gratidão é uma virtude imperativa, óbvio. Nós não vamos começar nem o dia e nem terminar o dia sem agradecer. Mas o que eu faço com o dia inteiro? Essa é a pergunta. A pergunta é o que eu faço com esse tempo? À medida em que eu uso bem o tempo, com esforço para o meu crescimento pessoal, isso vai me tornar feliz. A partir do momento que eu faço do meu esforço só o conforto, ou só o trabalho, ou só... Aí nós poderemos ver o tempo passar e não estarmos indo na direção do sentido da vida. E aí vocês vão me perguntar, mas isso é a ideia do Pirkei Avot? Pois é a ideia do Pirkei Avot, né? A Torá, quando ele fala adquirir a Torá, não é adquirir a Torá somente no estudo literal da Torá, e sim, a Torá tem um objetivo principal do teu e do meu crescimento pessoal. Essa forma de analisar, que é imperativo a gratidão, o que eu faço com as 17 horas que estou acordado? O que eu faço com esse tempo? É valioso esse tempo. O que eu faço? Eu quero mensurar cada 2 horas o que fiz, cada mais 2 horas o que eu fiz, mais 2 horas o que eu fiz, o que eu li, o que eu aprendi, o que eu escrevi, o que ensinei, o que eu recei, o que eu pedi, o que eu contribuí, o que fiz. É assim que a primeira mensagem foi dada na Mishnah. Betalmud. Essa é a ideia. Esta é a ideia. Entendeu, Elvio? Valeu, obrigadão. Muito bem. Então, senhores, vamos 20h57, 9 horas. Um prazer enorme estar aqui. Lembrando, então, na próxima segunda-feira, estaremos aqui já dando os próximos passos. Eu lembro a vocês, para aqueles que estudaram comigo no curso anterior, no início o Ora Haim era dificílimo. Depois a gente foi entendendo qual é o jeitão do Ora Haim em cima da Parashá. Daqui a pouco a gente vai pegar o jeito de entender o que esse Pirkei Avot quer aos olhos do Rav Noah Weinberg, e aí a gente vai ficar um pouquinho mais envolvidos com esse aproveitamento desse grande educador que foi este rabino americano. Ok? Muito bem, senhores, boa noite, fiquem bem, se cuidem. Zaco Baru para todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Parabéns, Rabino. Boa noite a todos. Boa noite, Bye, bye. obrigada, Rabino. Boa noite a vocês. Obrigado a vocês.